Pois bem, meus caros, chegou a hora, chegou o grande dia, a final da Liga dos Campeões nesse sábado, entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Aqui nessa casa que esse canal aqui conhece tão bem. Quantos e quantos vídeos, quantas e quantas análises não fizemos com esse cenário. E podia ser você, Bayern, podia ser você, mas a Inter te colocou para fora, assim como colocou para fora também o Barcelona, de forma heróica, e merece estar nesta grande decisão. E, curiosamente, o repórter que não cobre a Itália, cá está para cobrir essa história da Inter de Milão, que tirou o repórter em várias oportunidades dessa Champions. Mas eu confesso para vocês que eu estou bem ansioso e curioso para ver o desenho do jogo de amanhã. Se no início da temporada me falassem assim, Quesada, Inter de Milão e Paris Saint-Germain vão fazer a final da Champions, eu ia falar, não, você tá maluco. Acho que não. Não mais pela Inter, talvez mais pelo Paris Saint-Germain, mas a conjugação das duas equipes não passava na minha cabeça estar nessa grande final. O ponto é que por mais que as duas equipes não tenham o hype de um Real Madrid, de um Barcelona, de um Manchester City, de um Liverpool, de um Bayern de Munique, Paris Saint-Germain e Inter de Milão, de formas diferentes, conquistaram sim o direito de estar aqui e serão, ou no caso de quem vencer, será o campeão justo dessa Champions. E de forma diferente, quando eu digo, porque são estilos e caminhos diferentes. O Paris Saint-Germain sofreu demais para passar a fase de liga, classificou em 24º, demorou para engrenar na temporada, levantou muitas dúvidas no primeiro ciclo, na primeira metade da temporada, mas depois foi engrenando, junto com decisões certas do Luiz Henrique para montar e evoluir essa equipe, junto com dois portugueses comandando o meio-campo de uma forma ímpar, um formado no Porto, outro formado pelo Benfica. Vitinho e João Neves estão jogando o fino da bola, o Marquinhos voltando a jogar muito bem, o Patti, uma grande descoberta, os dois laterais que estão voando baixo na temporada, Nuno Mendes e Hakimi, o Fabian Ruiz, que voltou a jogar bem, e aí a molecada lá da frente, Desiré Doué, o Dembélé, o Barcola, o Gonçalo Ramos, quando entra muito bem, o Kvaratskhelia, que entrou no time no meio da temporada, e vejam só vocês, caiu como uma luva. E aí a gente tem que falar o seguinte, não é que esse Paris Saint-Germain é um time barato, é um time de descobertas, é um time que custou pouco para ganhar muito, custou muito, mas com um jeito diferente de gastar. Chega de estrelas e vamos montar um time com fome, uma molecada com fome, e que não era para estar na final da Liga dos Campeões nessa temporada pelo planejamento inicial, mas que ganhou o direito de estar aqui pelo que fez. Passou pelo Liverpool, passou pelo Aston Villa e também conseguiu estar na final depois de derrotar com propriedade o Arsenal. O Dembélé se transformou num dos melhores jogadores do mundo e se decidir a final da Liga dos Campeões, depois de ter vencido a Copa, depois de ter vencido também o Campeonato Francês, com uma tríplice coroa, pode sim ser melhor do mundo, pode sim ser eleito o melhor do mundo. Tem concorrência pesada do Lamine Yamal, ainda acho que o hype do Lamine Yamal vai contar muito para isso, mas ó, pouco importa para o PSG, o negócio é ser campeão, pela primeira vez em sua história. Caminho torto, mas com a mão do trabalho do Luiz Henrique. Muito difícil não torcer pelo Luiz Henrique nessa final e não ficar feliz por ele caso o Paris Saint-Germain vença. É verdade, a história é muito bonita. Para quem é pai como eu, ver o que aconteceu na vida desse cara e como ele conseguiu psicologicamente, mentalmente superar a perda de uma criança, faz com que a gente fique tocado e faz com que a gente relembre as imagens dele vencedor em 2014 com aquele Barcelona do Neymar, do Messi, do Suárez e companhia, e da filha
balançando a bandeira e faz com que a gente se emocione. Afinal, o futebol faz parte de um contexto geral da vida e as emoções que estão no nosso dia a dia, tanto para o bem quanto para o mal, também transbordam para o campo e falam alto, e falam alto. E essa é a história do Luiz Henrique. Agora, do outro lado, a gente tem uma cobra traiçoeira que derrubou esse repórter aqui, que derrubou lá, enfim. Vai derrubar agora, porque pediram pra gente gravar boletim ali agora. E tem que gravar o boletim? É. 2 minutos. Eu tomei bronca. Mas eu vou rápido, Mas que, cara, de uma forma muito simples, do jeito do Inzaghi, de um trabalho de quase 4 anos, chegou. E chegou muito, muito forte. Cascuda, casca grossa. E que talvez, dentro de uma temporada que foi muito bem, mereça pelo menos um título, porque perdeu tudo. A pressão está do lado da Inter de Milão. A pressão de não ter vencido 2023 e boa parte do plantel está aqui de novo numa final de Liga dos Campeões. A pressão de não ter vencido nessa temporada. Mas o Inzaghi falou o seguinte: a vontade, a fome tem que se transformar em concentração e não obsessão. Porque se fizer tudo direitinho, é muito difícil derrotar essa Inter. Tanto é difícil derrotar essa Inter, que a Inter só passou 16 minutos em 1.300 minutos nessa Champions atrás do placar. E só perdeu para o Bayer Leverkusen quando jogou de branco, vai jogar de amarelo amanhã por conta de superstição, muito provavelmente por conta disso. E é uma Inter dificílima, porque ela se encaixa do jeito que o adversário joga. Então eu estou curioso para ver esses encaixes, eu estou curioso para ver tudo que vai rolar neste sábado. Convite para vocês, porque eu tenho que terminar sabadão, véia de guerra, final da Champions, para a gente se emocionar junto aqui nesse estádio. Eu cubro a Inter, Clarinha, um trabalho brilhante no Paris Saint-Germain, o Fred na torcida e toda a nossa equipe daqui para levar o melhor do que vai acontecer para vocês. Cara, só vem, desmarca tudo e vem. Tchau!